Vamos lá, galera. Boa noite. Aula 9, Direito Administrativo Disciplinar Militar. Essa é a aula 9, fechando o conteúdo da matéria. Hoje a gente fecha com essa aula aqui o conteúdo da matéria da apostila CASPEMEST 2024. Bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo. Boa noite, se for na mesma hora que eu estou gravando. Não esquece aí de se inscrever no canal, dar aquele like, fazer comentário, pode fazer pergunta, diz que foi bom, diz que foi ruim, faz comentário, dá o like, inscreve no canal para ajudar nessa parte do YouTube. Agora vamos lá. A gente vai começar a aula hoje fazendo uma pequena correção da aula 8. Na aula 8, lembra que eu no final disse até que eu usei um quadro já pronto, não lembro agora da onde, acho que foi de estratégia, que eu usei um quadro já pronto porque eu não tive tempo de fazer e tudo. Então, peguei o quadro desatualizado, aquele quadro já foi certo um dia, não é o atual. Então vamos corrigir esse quadro agora e seguimos com a aula de hoje. A aula de hoje é praticamente muita revisão do que a gente já viu. Então vamos lá, esquece esse quadro, vamos para o quadro atual. Aqui está a lei, tá? O embasamento está na lei, como está a lei hoje. Você vai ver que esse quadro aqui está fora. E a gente vai montar o nosso quadro aqui de acordo com a lei. A lei a 12 vai dizer que independe do ressarcimento, no artigo 12 vai dizer que independe do ressarcimento integral do dano, ou seja, vai precisar ressarcir o dano e pagar a multa, quando for o caso de multa, tá? Não confunde a multa com ressarcimento, beleza? Aí você vai ter o inciso 1, 2 e 3, cada um falando de cada uma das espécies de sanção a depender do tipo de improbidade feita. No 9, tá aqui, vamos lá, enriquecimento ilícito, a gente vai ver na tabela, para não ficar chato ali. Aqui está a nossa tabela. Essa é a tabela atual, seguindo aqui a lei, o que está na lei hoje. Né? Amanhã pode mudar, mas hoje é o que está na lei. Seguindo o que está na lei hoje é o seguinte, improbidade. Quais são os atos de improbidade? A gente vai encontrar no artigo 9º, 10º e 11º, certo? Artigo 9º, enriquecimento ilícito. Artigo 10º, lesão ao erário, causou lesão ao erário. Artigo 11º, que atente contra alguns princípios. E lá no 11º agora ele colocou um rol taxativo. Ele diz que é um daqueles ali. Ele te dá uns exemplos, então tem que estar dentro daquele ali. E você vai perceber aqui, de acordo com as sanções aplicadas, que para a lei de improbidade administrativa, ela vem entendendo que o 9 é mais grave do que o 10 e o 10 é mais grave que o 11. Você vai ver isso na hora de aplicar as sanções. Você percebe que a sanção aqui é mais grave e a sanção aqui é menos grave do 11º, certo? Isso é uma particularidade aqui na lei de improbidade administrativa, porque você tem que lembrar que princípio ele é peça fundamental, é a base para a criação das normas, ou seja, no geral, desrespeitar um princípio é mais severo, é pior do que desrespeitar uma norma. Por quê? Porque o princípio é alicerce para a criação da norma. Ele que é o fundamento de validade da norma, então se desrespeitar o fundamento, mas aqui na lei de improbidade se percebe o contrário quando o legislador vai aplicar as sanções aqui. Então vamos lá. Suspensão dos direitos públicos. Pode ter suspensão de direitos políticos, políticos. Pode ter suspensão dos direitos políticos. Enriquecimento ilícito. Causou a improbidade administrativa do cara foi do artigo 9º, enriquecimento ilícito. Pode? Pode sim. Está aqui, multa civil e outra, mas vamos lá. Pode sim. Está aqui 14 anos. Até 14 anos de direitos políticos suspensos. Multa civil, pode? Pode. No valor equivalente ao enriquecimento. Então vamos lá, para ficar claro isso. Enriquecimento ilícito. Foi apurado, observou que enriqueceu em R$1 milhão. O que ele enriqueceu? O patrimônio que ele enriqueceu foi R$1 milhão ilicitamente. Ele tem que ressarcir aos cofres públicos? Tem, ele tem que devolver esse R$1 milhão. E depois ele pode ser aplicada a ele ainda uma multa por causa disso? Pode. De quê? Até o valor do enriquecimento, ou seja, mais R$1 milhão. Então, se aplicar a multa no total, o valor equivalente ao enriquecimento, ele vai aplicar uma multa de R$1 milhão. Ele devolveu R$1 milhão, ele devolveu 2, né? Um que ele devolveu e um de multa. Beleza? E proibição de contratar com poder público ou benefício. Você vai perceber que quando ele coloca aqui, ele também repete aqui. 14 e 14, viu? Então, 14 anos é para suspensão de direito político ou proibição de contratar com direito público. Pode ser aplicada separadamente cada uma dessas ou pode ser cumulativamente. Pode ser essa, mais essa, mais essa. Beleza? Agora vamos para lesão ao erário. O ato de improbidade administrativa do cara agora causou lesão ao erário. Pode ter suspensão dos direitos políticos? Pode, 12 anos. Ó, tu vê que ele já acha que é mais
mais leve essa improbidade do que essa, porque aqui era 14, agora é 12. Aqui, mesma coisa, multa civil no valor equivalente à lesão causada, certo? Ele pode pagar uma multa até no valor equivalente àquela lesão. E também proibição, como eu te disse, aqui ele repete aqui, 12 anos. Beleza? Agora olha como que ele acha que atentar contra os princípios é menos grave do que esses outros dois ali. Não tem suspensão dos direitos políticos para atos de improbidade que atente contra os princípios. Não suspende o direito político. Multa civil, pode? Pode. Agora aqui tem uma particularidade. Nos outros dois, a gente conseguia achar um valor, né? Enriquecimento ilícito. Quanto que ele enriqueceu? Beleza, esse é o valor da multa. Lesão ao erário. Quanto que foi a lesão? Beleza, esse é o valor da multa. Agora, atentou contra um princípio. Como é que ele vai dizer quanto que foi? Não dá para mensurar assim. Então, aonde ele vai pegar? Ele vai pegar que pode ser até 24 vezes a remuneração que ele recebe. A remuneração do agente. Ele pode pagar uma multa de até 24 vezes a remuneração dele. Beleza? Proibição de contratar com o poder público. Pode? Pode. 4 aninhos. Então ali, esse é o quadro atual. É esse que você tem que gravar. É esse que está valendo. Beleza? Agora, seguindo para direito administrativo disciplinar militar, você vai ver que não tem muita diferença. É aplicar os conceitos de que a gente já aprendeu até aqui na vida militar. Então vamos lá. É um sub-ramo especializado, uma especialização técnica, que é aplicada ali às Forças Armadas, às Polícias Militares e Bombeiros Militares, ou seja, os militares. Certo? Ato administrativo militar. Nada mais é do que um ato administrativo na vida militar. O que é um ato administrativo? Vamos lembrar? Ato administrativo, manifestação de vontade da administração pública. Esse é um ato administrativo, ele está manifestando a vontade. A administração pública vai manifestar a sua vontade através de um agente dele e através de um ato, que esse agente vai praticar um ato administrativo, manifestando a vontade da administração pública. Show? O ato é unilateral, é da administração, depende só dela. O regime jurídico é de direito público, não é o de direito privado, já vimos também. E esse ato é um ato que gera efeitos, por isso que ele tem uma importância. Ele vai gerar algum efeito na vida prática ali. Agora, olha só, atos administrativos militares. Então, o que a gente vai puxar aqui? Que pode ser atípico e típico. Como a gente já estudou a mesma coisa para os poderes da União, ele tem funções típicas e atípicas, aqui vai ser a mesma coisa. O atípico é o seguinte, são os atos administrativos comuns, que a gente já estudou, que não tem a ver propriamente com a vida militar. Eles são aplicados dentro da administração militar, mas eles não têm a ver só com os militares. Então, a gente vai chamar de atípico, não é tipicamente militar, beleza? Ele não envolve questões típicas da carreira militar, tá ali, ó. Por exemplo, os quartéis, as unidades militares, às vezes ela tem funcionários civis. Ela vai nomear, demitir, aplicar punição, de acordo com os atos administrativos no âmbito geral. Não vai ser uma punição militar, né? O cara não é militar, ele é um civil. Então, ele vai estar praticando atos ali administrativos da vida do cotidiano. Então, dentro da esfera militar, é atípico, porque não é tipicamente militar. O processo de licitação vai comprar coisa, vai precisar fazer atos administrativos do mundo geral. Certo? Os típicos, então, é aqueles que envolvem tipicamente a carreira militar. Atos administrativos que envolvem o âmbito militar ali. É a punição disciplinar do militar, a exclusão do serviço ativo do militar. Então, atos administrativos militares típicos são os atos da administração militar, que não são os atípicos, né? Que são da vida do dia a dia. Ele faz uma pequena observação de tempo de guerra, que esses atos, além de serem atos unilaterais, eles também são atos de império. Legal, é isso mesmo, tempo de guerra. A única observação que ele faz, a única que nós vamos ficar, porque no dia a dia a gente que interessa é o tempo de paz, que é o que a gente está. Requisitos do ato administrativo militar, como é formado o ato administrativo, elementos do ato administrativo. Ou seja, quais são os elementos do ato administrativo? A gente já viu isso, está revisando. É aquele nosso mascote, FIFOCOM. Ó, FIFOCOM. Elementos do ato administrativo é finalidade, forma, competência, objeto e motivo. Ou seja, finalidade, quais são os elementos, quais são os requisitos para que um ato administrativo seja formado. Finalidade, forma, competência, objeto e motivo. Na falta de qualquer deles, ele não é formado, pode ser submetido à anulação, tudo aquilo que a gente já viu, né? Então a gente vai falar de cada um deles aqui bem rapidamente, porque revisão. Vamos lá, finalidade. A finalidade é satisfazer o interesse público, sempre uma finalidade pública, um ato administrativo, a finalidade dele é pública, vinculado à vontade legislativa, porque a administração pública só pode fazer o que a lei autoriza, diferente do mundo privado, que você pode fazer tudo o que você quiser, desde que a lei não te impeça, não proíba. Na administração pública você deve fazer tudo que a lei manda, e ponto. Então, vinculado à vontade legislativa. Não cabe ao administrador escolher. Finalidade, forma. Forma é como ele vai se exteriorizar para o mundo. Como esse ato vai se exteriorizar. Como que ele vai aparecer.
geralmente de forma escrita, mas ele pode ser de diversas outras formas. Pode ser um sinal que ficou luminoso. Então, a luz vermelha indicando que o carro tem que parar é uma forma do ato administrativo. O silvo do apito do guarda com um gesto é uma forma. A corneta tocando dizendo que é alvorada é uma forma de ato administrativo. Por aí vai. Competência. Quem é que tem competência para praticar aquele ato, certo? Vem de ocorrer de lei, é a lei que vai dizer quais são as pessoas competentes a praticar, determinar cada ato. Objeto. Objeto é o conteúdo do ato. Para que aquele ato está servindo? Por exemplo, o objeto de uma multa é a punição. Qual é o objetivo dele? O objeto. É a punição. Certo? Conteúdo do ato. A punição. Nomeação. É admitir o servidor. Esse é o objeto. Qual é o objetivo? Objeto. Certo? O motivo. O motivo são as circunstâncias que permitiram. Por exemplo, qual foi o motivo que você pode aplicar o ato que tem como objeto a punição, que é a multa? O motivo foi que ele ultrapassou um sinal vermelho quando a administração já deixou claro que quando o semáforo está vermelho, o carro tem que parar. Ponto. Esse é o motivo. Todo ato tem um motivo. Certo? A nomeação. Por que você está admitindo um servidor? O objeto é admitir, nomear. O objetivo é nomear, trazer ele para... Mas qual o motivo? O motivo é que nós temos um órgão aqui funcionando e a lei já estabeleceu que para ele funcionar corretamente, atender bem o público, ou seja, com a finalidade pública dele, ele precisa ter 50 funcionários. Hoje nós temos 45, está faltando 5, de acordo com a própria lei, que prevê 50. Então nós abrimos um concurso público, ele passou no concurso público, ele foi o melhor classificado, e esse é o motivo que eu estou contratando ele, entendeu? É isso aí. E aí, diferença de motivo para motivação. Motivo todo ato tem, ali por trás. Motivação é quando você tem que contar esse motivo, nada mais. Certo? E aí você tem o processo administrativo disciplinar militar, o PAD, nenhuma diferença assim no quesito de que ele vai apurar a existência de infrações praticadas, que ele tem direito à ampla defesa, contraditório, tudo isso, também vai ter aqui, certo? Agora vamos falar dos princípios, que é um mandamento nuclear, é do princípio que irradia a ideia das normas, entendeu? Ó, o cara tem um princípio aqui e sai irradiando para a criação de normas. Por isso que aquele lá da improbidade eu quis falar isso com vocês. Porque, no geral, os princípios é que fundamentam a criação das normas. E aí, por esse motivo, violar um princípio é mais grave do que violar a própria norma. Certo? Então, violar um princípio seria algo bem grave, no geral. Nós já falamos do artigo 37 da Constituição, que traz os princípios explícitos, os que estão aparecendo ali, ou seja, o LIMP, lembra? A gente veio aqui com legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. LIMP, para lembrar deles. Aí vamos falar de cada um deles bem rápido também, porque a gente já tratou. Legalidade significa que o ato administrativo por si só não concede direitos e nem cria obrigações, se não amparado em lei. Ou seja, o ato administrativo não é o ato administrativo que está criando uma obrigação ou te concedendo algum direito. Na verdade, é a lei. O ato administrativo ele só está fazendo com que aquilo se torne real. Através do ato administrativo ele aplica, mas é a lei que trouxe para você algum direito ou que te criou alguma obrigação. Impessoalidade, nós falamos que é direito, você está procurando interesse público, então não pode haver favorecimento a ninguém, nem perseguição. Os atos administrativos têm que ser ali da impessoalidade. O princípio da moralidade, o ato deve ser moral, não contrariar os bons costumes. Publicidade, em regra, ele tem que ser público para que você possa ter um controle, para que possa saber, transparência. Tem exceções. Exceção é quando você tem questões de segurança da sociedade ou intimidade. Geralmente, na intimidade, no mundo privado, uma ação de separação ela corre com algum segredo de justiça, de crianças, em tal de guarda de criança. Por quê? Porque ali vão trazer questões da intimidade que não interessa a todo mundo e que pode ali causar um constrangimento a alguém. Então tem essa intimidade, então publicidade ali é restringida. E no caso de segurança da sociedade, alguns casos que justifique não ser público por questões de segurança. Eficiência, rapidez, presteza, perfeição, ou seja, ser eficiente. Certo? Alguns outros é a supremacia do interesse público. Nós já sabemos, né? O interesse público está acima do interesse privado. O interesse privado ele deve ser respeitado, mas quando um bate de frente com o outro, o interesse público vai prevalecer. Essa é a supremacia. Tanto que o cara tem direito à propriedade, é um direito bem consagrado, bem respeitado, mas às vezes acontece a desapropriação em prol do interesse público. Você vê ali que ele vai ser ressarcido, pago e tal, mas ele vai ter que ceder ao interesse público. Presunção de legitimidade e veracidade, ou seja, se todo ato administrativo ele é praticado de acordo com o que a lei determina, a gente presume-se então que todos eles são legítimos, são verdadeiros, são legais, né?
Então, é só a presunção da legalidade, pressupõe que todos os atos são legítimos e legais, logo, imediata obrigação para o administrado. Então, é aquilo. Ele não precisa ficar recorrendo ao judiciário para aplicar alguma coisa, ele já pode fazer, porque presume-se que esse ato é legal. Autotutela, até para resguardar essa presunção aqui, ou seja, ele deve controlar seus próprios atos. Ou se ele vê, se a própria administração percebe que um ato é ilegal, ele tem o dever de anular. Agora, se aquele ato foi legal, funcionou durante o período e agora ele não é mais oportuno, aí ele deve revogar. Então aí está a diferença em anulação e revogação. Anulação, ato ilegal. Revogação, o ato era legal, mas agora não serve mais. Continuidade do serviço público. Os serviços públicos devem ser contínuos. Ele está prestando ali um serviço público, tem interesse público, ou seja, ali, tanto que as empresas, quando contratam com a administração pública, ela não pode, assim como um particular deixou de pagar a conta, ela vai lá e corta o serviço, ela não pode cortar assim tão fácil para a administração pública. Lógico que vai ter um limite, mas é mais dificultoso. Por quê? Porque, em regra, a gente tem que ter continuidade dos serviços públicos. Motivação, nós já falamos que motivação é contar a história, contar o motivo, certo? E aí temos outros, razoabilidade e proporcionalidade, segurança jurídica, boa-fé, hierarquia. Vamos falar aqui da hierarquia um pouquinho, porque nós estamos falando da vida militar, e esse é um dos bem importantes na vida militar, ou seja, os superiores eles vão poder rever os atos dos seus subordinados, eles podem delegar para que eles façam outros atos, ele pode avocar dizendo que é ele que vai fazer aquele ato. Então, o superior tem tudo isso. E nas instituições militares isso é extremamente rígido, né? E ali tem uma ressalva dizendo que a hierarquia na cadeia de comando, né, você deve, até o acesso à autoridade superior, deve observar a cadeia de comando. Senão você pode estar ali indo em transgressão militar. Se eu não me engano, foi essa. Nós encerramos aí direito administrativo para o CAS de 2024. É isso aí. De acordo com o que tem na apostila, nós vimos toda a apostila. Qualquer coisa, reveja as aulas. Eu já disse que não é tão interessante ficar revendo a aula. O ideal seria que você tivesse o seu material marcado, mas se não foi o caso, bota lá no 2.0, você já assistiu. Então deixa correr para você só lembrar dos conceitos. E é isso. Galera, estou à disposição. Façam perguntas aí embaixo no vídeo. Eu vendo as perguntas eu vou tentar responder. O que eu puder ainda fazer, a gente vai fazer. Vou mandar aí para a galera que está em contato o PDF unido de todas as aulas e tudo mais. Quem puder, faça a contribuição, é importante, ajuda, tá bom? Não esquece de se inscrever também aqui no canal, fazer comentário aí na aula, dar ok, aquele joia, né? Isso vai ajudar futuramente. Mas hoje, se você conseguir me ajudar, eu te agradeço, é através daqui da contribuição via Pix, porque eu não recebo ainda nada, até a data que eu gravei, né? Não está sendo pago nada pelo YouTube, e com certeza até a data da prova não. Talvez se isso aqui ficar no ar no futuro, aí seja uma outra história, mas agora a contribuição de vocês é que vai fazer a diferença, tá bom? Um abraço, não esquece de entrar no site, esse site não está aqui, mas vamos lá, www.caspmerge, sem o traço aqui, caspmerge tudo junto.com.br. Se você entrar nesse site, está na descrição. Se você entrar nesse site, você vai encontrar toda a matéria do CAS que eu consegui gravar. Espero que até a prova eu tenha conseguido gravar todas. Toda lá para você, tá bom? Aqui, se eu não me engano, é aula 9, né? Mas beleza. Um abraço, vamos nessa.